Salve Maria, sou o missionário Cé Roberto. É como entender em 1 Timóteo 3,15. Timóteo 3,15. Todavia, se eu tardar, quero que saiba como deve portar-te na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna sustentáculo da verdade. Olha só. Gálatas 2,9, ali Tiago, Cef e João, que são consideradas as colunas. Então aqui a gente já vemos a base, quem são as colunas que sustenta a verdade. Aqui a gente já vemos quem são os alicerces que está edificando essa coluna sustentáculo da verdade. Você pega em 1 Pedro 2,5, são os apóstolos, que são as pedras que vão edificar a igreja de Cristo. Certo? O catecismo é porque Cristo ele fundou uma igreja que vai ser edificada sobre o fundamento dos apóstolos, que são as colunas que deram a vida por essa igreja. Por isso que essa igreja ela é coluna sustentáculo da verdade, porque sustenta toda a verdade ensinado pelo esposo dessa igreja mística. E as colunas que são os apóstolos que pregaram a verdade ensinado pela pedra de ângulo que é o Cristo Senhor Jesus. E as pedras que vai edificar a igreja são os apóstolos, até se tornar essa coluna sustentáculo, baluarte da verdade. Certo? Saiu do fundamento dos apóstolos, se apartou da igreja, não é guiado pelo magistério, está fora do sustentáculo da verdade. Certo? Você pega em catecismo aqui, o Vaticano aqui, na edição Vaticana, né? 171. A igreja, que é a coluna e fundamento da verdade. Não a sola escritura. Como o lema Reforma Protestante, sola escritura também não tem na Bíblia. Só sola escritura tem sim. A igreja coluna sustentáculo da verdade. Aqui você já vê, Efésios 3:10, de minha universidade da sabedoria será conhecido pela igreja. Que igreja? Que é a coluna sustentáculo da verdade. O que sustenta que a Bíblia está pregando a verdade? O sustentáculo. Porque o sustentáculo tem autoridade de interpretar a Bíblia. Foi confiada aos colunas que sustenta essa verdade. É protestante? É fundamento de homem? É anglicana? É universal? É a presbiteriana? É a adventista? Não. São fundamentos de homens. E Mateus 12 ali, toda divisão será destruída. Cristo está falando. Certo? É só que interessante. 1 Timóteo 3,15. Guarda fielmente a fé, uma vez por toda confiada aos santos, e a ela que conserva a memória das palavras de Cristo. É ela que transmite de geração em geração a confissão de fé dos apóstolos, que são as coluna. Cara, você medita a Bíblia, você medita o documento da igreja, e ainda você vai se apartar dessa igreja? Muito diferente do ensinamento que você vê aí desses colunas, fundamento de homens. Olha só, cara, como a mãe, a fé dos apóstolos, como a mãe que ensina seu filho a falar e, por consequência, a compreender e a comunicar a igreja, nossa mãe, nos ensina a linguagem da fé para nos introduzir na compreensão e na vida da fé. A igreja, ela ensina como uma mãe ensina seu filho. Que interessante. Porque a igreja é a esposa do mestre. E Cristo é esposo da igreja. Então é uma só esposa.
é uma só igreja que vai ensinar os seus filhos como uma mãe ensina os seus filhos. E quem foi capacitado e confiado esse ensinamento? As colunas. Você pega aqui Bíblia agora. Estou usando Bíblia e Catecismo para a gente ter um amplo estudo profundo da doutrina católica. Você pega agora em Gálatas, Paulo confirma isso. Olha só. Gálatas. Ó. 2:9. Tiago e Cefa e João, que são considerados as colunas. Interessante. Para a gente ver que os apóstolos são as colunas. Por isso que Paulo fala ali, dando a instrução ao seu filho na fé, São Timóteo. Só você pegar em Timóteo 3, do 1 em diante. Você vai ver o ensinamento que Paulo está transmitindo ali para São Timóteo. Paulo fala, caso se eu tardar, a igreja ela é coluna, sustentáculo da verdade. Que é sustentáculo da verdade? A nossa pregação. Que sustenta totalmente toda essa verdade. Não há outra verdade, não há outro evangelho, não há outro Jesus diferente, não há outra igreja, não há outro pastoreio, não há outro fundamento. Olha só, a instrução que Paulo está dando a São Timóteo. E que igreja é essa que é coluna sustentáculo da verdade? Passa pelo pastoreio da Kefas, Mateus. Para finalizar o vídeo aqui que eu vou trabalhar hoje, graças a Deus. Deus abriu uma porta para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Olha só. Mateus 16, 18. Ó. Cristo está falando que vai fundar uma igreja. Que igreja é essa? Que é a coluna sustentáculo da verdade. Que é fundamento dos apóstolos. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, sobre ti, Pedro, edificaria a minha igreja. Que igreja é essa? Que vai ser edificado por Pedro, por Kefas. Essa igreja que é coluna sustentáculo da verdade, porque eles são o sustentáculo da verdade, porque o Espírito Santo está falando na boca deles. É isso que Paulo está transmitindo para São Timóteo. São Timóteo, você também é uma coluna que vai sustentar essa verdade, porque eu transmiti totalmente tudo a você. O que Cristo me ensinou e transmitiu ali, dado por graça. Revelação não de homens, mas de Jesus Cristo, em Gálatas 1, 11 e 12. Que é sobre esse pastoreio, sobre o fundamento dos apóstolos, sobre a esposa do Senhor Jesus Cristo, tendo Cristo por cabeça, está toda a verdade. Todo o baluarte da verdade. E em 1700, ou 16 séculos atrás, surgiu a igreja protestante. É dessa igreja que Cristo está falando, que é coluna sustentáculo da verdade? É fundamento de homens que é coluna sustentáculo da verdade? É divisão que é coluna sustentáculo da verdade? Paulo fala, caso se eu tardar. A reforma protestante se tardou e se desviou da coluna sustentáculo da verdade para fundar outras verdades. Outros fundamentos. Contra a coluna sustentáculo da verdade. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto. É simples entender isso. Nosso estudo diário. Bíblia, Catecismo e Patrística. Isso aqui é a segunda edição, né, que eu tenho. Padre Apostólico. Tem Eusébio Cesareia. Isso aqui é o volume 2. Aos pouquinhos eu vou chegando lá. Aos pouquinhos eu vou estudando a Patrística. Por quê? Para nós pregar de acordo com os apóstolos pregaram. E tem muitos protestantes falando aí que
a patrística é protestante. Não sei aonde que eles acham isso na escritura. Salve Maria, sou missionário servo aberto. E na história, né?